Muito bem, nós vamos começar hoje então a aula 4 sobre orações subordinadas adverbiais. Continuando de onde a gente parou, nós vamos hoje trabalhar com as orações subordinadas adverbiais causais. Quando que eu tenho uma adverbial causal? Quando eu tenho na oração subordinada a causa que justifica a consequência que aparece na oração principal. Lembra que quando a gente trabalhou com a consecutiva, a causa aparecia na principal? Agora é o inverso. Agora a gente vai ter a causa na oração subordinada e a consequência aparece na oração principal. Lembrando que não existem duas classificações dentro do mesmo período. Embora haja causa e consequência, nós vamos classificar onde aparece o conectivo, ou seja, onde aparece a conjunção. Que para as adverbiais causais, eu tenho aqui, esses conectivos que me ajudam a identificar a relação de sentido que tem a oração subordinada com a oração principal, quando estabelece relação de causa. Vamos ver um exemplo. Já que está calor, vamos tomar banho de piscina. Quando eu divido o período, onde é que aparece o conectivo? Aqui, ó, o conectivo já aparece aqui, ó. Já que está calor, vamos tomar banho de piscina. Então, o que você observa? Eu tenho a causa de tomar banho de piscina. Está vendo aqui? A consequência é tomar o banho de piscina. E qual foi o motivo que levou a isso? Estar calor. Então, você vê que já que está calor, vamos tomar banho de piscina. Causa e consequência. Onde está a causa? Está aqui, ó. O conectivo está na causa. Então, eu vou classificar a oração subordinada, já que o conectivo aparece aqui e estabelece relação de causa, como uma oração subordinada adverbial causal. Vamos ver um outro exemplo. Como não tenho dinheiro, ficarei em casa hoje. Repara, qual a relação de sentido que eu tenho quando divido o período? O fato de não ter dinheiro fez com que ficasse em casa, não é isso? Então vamos ver. O conectivo apareceu na causa, não apareceu na consequência. Se fosse uma consecutiva, a conjunção estaria na consequência, que não é o caso aqui. Aqui nós temos a conjunção aparecendo na oração subordinada, embora a oração principal tenha uma ideia de consequência. Por não ter dinheiro, ficou em casa. Então, como é que eu classifico essa oração? O conectivo estabelece relação de causa, eu vou chamar de oração subordinada adverbial causal. Já as subordinadas proporcionais, no caso as adverbiais proporcionais, estabelece uma relação de proporção, ou seja, dá até uma ideia de gradação de crescimento ou diminuição, tanto faz, em relação a uma proporção que se estabelece em relação à oração principal. Então vamos supor, eu vou colocar aqui uns exemplos para a gente analisar. Quanto mais independente a filha ficava, mais sozinha a mãe se sentia. Repara, existe uma relação de proporção. Para a mãe se sentir sozinha, a filha tinha que se tornar independente. Ou seja, quanto mais a filha se tornava independente, mais a mãe se sentia sozinha. Se aqui fosse menos, aqui seria menos. Como aqui é mais, aqui ocorre mais. Repara que existe, é como se a gente tivesse uma balança, Quanto mais eu coloco, mais acontece uma coisa. Ou quanto mais eu faço uma coisa, menos acontece outra. Ou quanto menos, enfim, a relação de proporção vai depender muito da relação de sentido. Mas a gente percebe claramente que o fato da filha se tornar independente estava deixando a mãe, se sentir sozinha. Então, o que você vê? Quanto mais sozinha ela se sentia. Galera, o que vocês vão observar? Quando eu divido o período, a conjunção aparece aqui, tá? Cuidado para não confundir advérbio com conjunção, tá? Aqui ela ficava mais sozinha, é um advérbio de intensidade, tá vendo? Aqui não, aqui é uma locução conjuntiva. Quanto mais independente a filha estava ficando, mais sozinha a mãe se sentia. Então, nesse caso aqui, a conjunção aparece aqui. Então, essa oração aqui é subordinada e essa aqui é principal. Como a conjunção estabelece relação de proporção, eu vou chamar de oração subordinada adverbial proporcional. Vamos ver esse outro exemplo. Ele melhorava a sua forma física à medida que treinava. Repara, olha a relação que a gente tem de sentido. Ele estava se tornando uma pessoa melhor em relação ao físico.
Era à toa? Não, ele estava treinando. Se ele treinasse pouco, ele não melhoraria tanto a forma física. Então eu vejo que à medida que ele vai treinando, melhora a forma física. Existe uma proporção para isso acontecer. Dividindo o período, o que eu vou observar? O conectivo, ó, à medida que aparece aqui. Então eu já sei que essa oração aqui é subordinada, essa é principal. Como o conectivo estabelece uma relação de proporção, eu vou chamar de oração subordinada adverbial proporcional. A oração subordinada adverbial final estabelece uma relação de finalidade. É como se fosse um objetivo, né? Qual é a finalidade disso? Qual é o objetivo disso? Então, sempre vai estabelecer uma relação de finalidade em relação a algum acontecimento da oração principal. Os conectivos aparecem sempre em destaque, eu já disse que não é para decorar, a gente vai sempre trabalhar com a análise da oração, trabalhando a semântica da frase, né? Para poder, então, classificá-la. Vamos ver os exemplos. Todos se esforçaram para que tudo desse certo. Repara, eles se esforçaram em vão? Não. Houve um objetivo aí. Qual é o objetivo? Que tudo desse certo. Dividindo o período, o conectivo em destaque, ó, para quê? Então, já sei que essa oração aqui é subordinada e essa oração aqui é principal. Qual é a relação de sentido que a gente percebe? Ele se esforçou em vão? Não, ele se esforçou para que tudo desse certo. Esse conectivo aqui, então, estabelece uma relação de finalidade. Logo, eu tenho uma oração subordinada adverbial final. Vejamos esse outro exemplo. A aluna estudou durante muitas horas a fim de que não reprovasse. Ou seja, ela não estudou em vão, ela não estudou à toa. Qual o objetivo dela estudar? Não ficar reprovada. Dividindo o período, ó, eu tenho a locução conjuntiva aqui, ó, o conectivo, que liga essa oração a essa. Então, essa oração aqui é principal e essa aqui é subordinada. A oração subordinada tem um conectivo que estabelece uma relação de finalidade. Ela estudou a fim de que não reprovasse. Se o conectivo estabeleceu relação de finalidade, eu vou classificar ela como oração subordinada adverbial final. Bem, nós já vimos até aqui, então, todas as classificações, né, que as gramáticas tradicionais trazem, e agora eu vou trazer para vocês algumas dicas, né, de como não se equivocar na hora de classificar uma oração. Vamos ver. Repara, como eu fiz o trabalho, ele também fez. Se eu fosse classificar essa oração subordinada fora de um contexto, o que eu vou observar? Esse conectivo aqui, ó, me traz dúvida. Eu posso perceber que ele traz uma ambiguidade. O que é mesmo ambiguidade? Mais de uma interpretação. Eu posso dizer que ele fez o exercício, né? Ele fez o trabalho, no caso, igual eu fiz. Ó, como eu fiz o trabalho, ele também fez. Ele fez igual. Posso entender que ele não ia fazer o trabalho, mas como eu fiz o trabalho, ele também fez, porque eu fiz. Posso entender também que ele fez em conformidade, ou seja, eu segui uma regra e ele também seguiu essa regra, ou seja, conforme eu fiz o trabalho, ele também fez. Então você repara que a oração fora de um contexto, ela me deu 3 classificações diferentes. Por isso que é importante a gente não ficar decorando tabelinha de conjunção. Aí você vai me dizer, ué, Walter, mas se aqui eu tenho 3 possibilidades de resposta, como é que eu vou chegar a uma conclusão? Aí você vai pelo contexto. Vamos supor, ele estava olhando para o meu trabalho. Como eu fiz o trabalho, ele também fez. Só posso entender que ele fez igual, porque ele estava olhando. Ele não queria fazer o trabalho. Como eu fiz o trabalho, ele também fez. Ou seja, ele só fez porque eu fiz, causa. Ou ele seguiu a mesma regra que eu. Como eu fiz o trabalho, ele também fez, em conformidade. Então, o contexto é que vai me ajudar a classificar. Então, eu poderia ter essa oração classificando como? Oração subordinada comparativa? Sim, porque ele fez igual. Oração subordinada adverbial causal? Sim, porque ele só fez porque eu fiz. Então, daria uma ideia de causa. E poderia ser uma oração subordinada adverbial conformativa, porque ele fez conforme eu fiz. Então, eu teria 3 possibilidades de classificação. Por isso, é importante não decorar a tabelinha de conjunção. Um outro exemplo aqui para ver se fica claro, né? Mais claro. A conjunção desde que. Olha a frase que ela aparece. Desde que chegou, não parou de falar. Dividir o período. Essa oração aqui é subordinada.
eu vou trabalhar com a relação de sentido, não vou decorar a conjunção. Eu vou trabalhar pela relação. Vamos ver. Ele não parou mais de falar desde que chegou. Isso estabelece uma relação de quê? Uma relação de tempo. Olha só. Desde que chegou, ou seja, quando ele chegou, não parou mais de falar, estabeleceu uma relação de tempo. Então eu posso dizer que é uma oração subordinada de verbial temporal. Vou usar a mesma conjunção no outro período. Olha só. Desde que fique em silêncio, poderá ficar aqui. Repara, dividindo o período, esta oração aqui não tem mais ideia de tempo, embora seja a mesma conjunção aqui, ó. A grafia é igual, mas eu não posso dizer que o tempo de ficar em silêncio poderá ficar aqui. Não tem essa relação de sentido. Então, como é que eu vou interpretar esse período? Desde que fique em silêncio, poderá ficar aqui. Repara, ele pode ficar aqui? Pode. Desde que fique em silêncio. Essa conjunção estabeleceu uma relação de quê? De condição. Ou seja, para ele ficar aqui, ele precisa ficar em silêncio. Então, eu vou dizer que é uma oração subordinada de verbial condicional. Viu por que é importante não decorar a tabela de conjunção? Porque eu posso ter uma mesma conjunção com sentidos diferentes. O contexto geral é que vai me ajudar a classificar o tipo de oração. Ok? Então, vamos exercitar.